Hoje é domingo, dia 30 de maio de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina será Eis aí vem dias. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje é Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nunca mais. Cada um terá que ensinar ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Básico para a compreensão do que estamos estudando hoje, à luz do texto que acabamos de ler, é compreendermos como a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Israel se firmou. Aliás, a base sobre a qual a aliança que Deus fez com Israel foi construída foi exatamente a mesma base sobre a qual o Senhor Deus havia construído a aliança com Abraão, a aliança com Noé e a aliança com Adão. Uma aliança um acordo aonde o Senhor Deus via algo que os seus filhos não eram capazes de poder fazer, e ele agora se manifestava dizendo, eu tenho condições, eu tenho os recursos, eu posso resolver o seu problema, preciso apenas que você esteja disposto, usando o seu livre-arbítrio, que você queira estabelecer essa aliança. É claro que, em todos os aspectos, o Senhor Deus sempre esperou que algo acontecesse como consequência dessa aliança por parte das pessoas com quem ele as estabeleceu. Como, por exemplo, quando pensamos no próprio Noé, Deus estabeleceu uma aliança com ele, com toda a humanidade, dizendo, eu vou salvá-los do dilúvio, mas você precisa construir uma arca e entrar dentro dela. Então, havia uma parte que ele tinha que desempenhar. É claro que até para poder desempenhar a sua própria parte, ele dependia de Deus, o Senhor. Claro que com Israel acontecia a mesma coisa. Havia uma contrapartida que Deus esperava deles? Claro que sim. Haviam leis que haviam sido estabelecidas para eles enquanto nação, não para que eles fossem aceitos por Deus ao obedecer essas leis, mas porque eles eram o povo de Deus, e Deus queria, através deles, alcançar as demais nações da terra, eles precisavam viver de uma determinada maneira. E ao viver os princípios dessa aliança com Deus, eles chamariam a atenção das outras nações. Quando Deus os chamou como nação, Deus deixou claro que só os havia escolhido por causa dos demais. Porque toda a terra é do Senhor e ele queria alcançar absolutamente todas as pessoas. Isso tem que ficar muito claro para a gente. O que é que aconteceu com Israel e com Judá que fez com que eles quebrassem a aliança da aliança que tinham feito com Deus, o Senhor? Em primeiro lugar, o seu coração parece que nunca esteve realmente firmado nessa aliança. Quando olhamos para toda a história de Israel, os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, eles já tinham uma aliança com Deus. Mas se tem uma coisa que eles não fizeram, foi amar ao Senhor Deus. Vira e mexe, eles iam para outros ídolos, eles adoravam outras divindades ali das que eles tinham trazido do Egito, eles se rebelavam contra Deus. Eles tinham dificuldade de permanecer caminhando com o Senhor. Quando olhamos para o período da conquista da terra de Canaã, a mesma coisa aconteceu. O período dos juízes, então, é um período cheio de altos e baixos. E quando olhamos, então, para o período dos reis, então aí sim que nós percebemos uma postura de indivíduos que se autoproclamavam o povo de Deus, mas não queriam compromisso com ele. Viviam flertando com os deuses das nações vizinhas. Então, o que é básico é que não apenas eles estavam quebrando os mandamentos do Senhor, mas eles não queriam estar junto com o Senhor, viver em comunhão com ele. Eles estavam usando seu livre-arbítrio para se afastar do Senhor. Então, quebraram a aliança com o Senhor Deus por causa da sua postura, das suas escolhas. O Senhor os havia escolhido de forma soberana, mas eles
usando o poder mais magnífico que Deus concedeu à humanidade, haviam se afastado do caminho do Senhor. Quando olhamos agora para essa nova aliança que o Senhor Deus faria com o seu povo, aliança essa que é mencionada aqui de forma bem clara em Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34, essa aliança ela está sendo anunciada pelo profeta Jeremias num contexto. O Israel já havia recebido o castigo da parte do Senhor Deus, havia sido invadido alguns anos antes, no ano 622, pela Assíria, havia sido espalhado pelas nações, nunca mais se reuniu enquanto nação. Judá estava muito, mas muito perto de ser invadido pela Babilônia. 70 anos já haviam sido preditos sobre eles para o cativeiro que se seguiria. Eles passariam 70 anos na Babilônia como cativos para poderem aprender a viver com o Senhor Deus e para poderem entender que longe do Senhor Deus não existe felicidade. Então, agora o que o Jeremias está dizendo é o seguinte: Deus vai trazer vocês de volta de lá do cativeiro. Vai. E ele vai fazer uma nova aliança com vocês. É isso que ele está dizendo. E nessa nova aliança, se você parar para poder pensar, essa aliança não era tão diferente da anterior. Essas promessas que aqui se encontram, o Senhor Deus já tinha feito anteriormente. Deus está dizendo, eu vou colocar as minhas leis no seu coração. Qual era o problema que Israel e que Judá tinham enfrentado em todo o período em que tiveram essa aliança com o Senhor Deus? A aliança nunca teve no coração deles. O amor para com o Senhor Deus nunca esteve no coração deles. E Deus agora vai dizer, olha, quando vocês voltarem do cativeiro, eu vou escrever essa aliança no seu coração. Vou escrever lá, na sua mente. Eu vou estar próximo de vocês, vou estar vivendo com vocês. Ninguém mais vai precisar ensinar um ao outro para poder conhecer o Senhor Deus, porque eu vou estar junto com o meu povo. Os princípios, portanto, dessa mesma aliança não são princípios completamente inovadores, coisa nova. Não. O que Deus está dizendo o que é novo aqui é a aliança que teria que ser feita. Por quê? Porque a anterior tinha sido quebrada, não porque a anterior fosse ruim, não porque a anterior Deus tinha falhado, Deus mediu mal a aliança que ele ia fazer com o seu povo. Meu amigo, nada pega Deus desapercebido. A gente tem que parar com essa bobagem de querer achar que Deus fez uma tentativa e deu errado. O Senhor conhece o fim antes do princípio. Ele criou a noção de tempo que nós temos hoje. Então, nada o apanha desprevenido. Ele, com séculos, com milênios de antecedência, ele diz o que vai acontecer. Porque ele conhece o fim antes do princípio, ele é atemporal. Então, veja, Deus ele não falhou na hora de poder criar essa aliança com Israel enquanto nação. Por isso, a aliança que seria feita com Israel seria nova, por quê? Porque Israel tinha quebrado a antiga. Mas os princípios sobre os quais elas seriam construídas seriam exatamente os mesmos. A lei de Deus escrita no coração, a lei de Deus escrita na mente. O que o Jeremias está dizendo aqui é que, diferentemente daquilo que havia acontecido com Israel enquanto nação, que Deus havia dado a sua lei escrita em pedra, e isso não adiantou muito, porque aquilo não entrou no coração deles. O que Deus estava dizendo nessa nova aliança, eu vou pegar as minhas leis e vou escrever no coração de vocês, na mente de vocês. É essa a ideia. O que Israel não havia permitido que Deus fizesse, Deus pretendia fazer agora nessa nova aliança. Portanto, ela é nova, não no sentido de que agora tudo que tinha na aliança antiga seria jogada fora. Não. Ela é nova porque a antiga tinha sido quebrada e agora Deus teria que fazer uma nova aliança assim que eles retornassem do cativeiro. É simplesmente isso. O que mais me impressiona no meio dessa história toda é a paciência e o amor de Deus. É Deus ser capaz de esperar um povo aprender as lições que precisava aprender para se voltar para Ele. E no seu amor, na sua infinita misericórdia, Ele ser capaz de esperar pelo seu povo. Que amor fantástico é esse? Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo por esse amor e pedindo ao Senhor Deus para que nos ajude a valorizarmos esse amor, sendo fiéis a Ele na aliança que fizemos. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Colocamos nossa vida em suas mãos e pedindo que nos ajude a sermos fiéis à aliança que fizemos com o Senhor, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?